Olá, meu amigo, minha amiga. Talvez você, como eu, que estuda a Bíblia ou que gostaria de estudar a Bíblia, tem dificuldade de entender ou compreender aquilo que você lê ou estuda. Como ler? Você pode ver aqui a minha mesa, mas por que tanto esses livros? Vamos lá, já vou te explicar o porquê de tantos livros aqui na minha mesa. Primeiro, a Bíblia. A Bíblia, ela é um livro inspirado. A Bíblia é a voz ou é a palavra de Deus. Então, existem os autógrafos e existem os manuscritos. O que é isso, autógrafo? Os autógrafos são todos textos bíblicos ou textos originais das Sagradas Escrituras, não é? Ela é infalível, inerrante e sustentável. Ela se sustenta, ela tem sustentabilidade. Já os manuscritos são todos textos feitos ou copiados à mão. Já aqui no manuscrito, eles podem ter erro de acordo à sua grafia ou no seu contexto. Por quê? Porque os copistas podem ter trocado alguns pronomes ou alguns substantivos. Daí que se você fazer comparação de 2 ou 3 versões diferentes, você vai ver que o nome de Jesus Cristo, algumas vezes vai vir Jesus Cristo ou vai vir Cristo Jesus. Faça esse teste aí na sua Bíblia. Então, daí, por isso que eu faço o estudo de várias versões ou com várias versões, porque infelizmente hoje eu não possuo os autógrafos, os textos originais dessa escritura. Por isso que eu estudo com várias versões, com várias bíblias de estudo, para me auxiliar na comparação de palavra, na comparação de termos, ok? Então vamos lá. Então, quando eu vou estudar a Bíblia, eu me faço acompanhado de vários materiais, de várias ferramentas. Primeiro, eu me acompanho de várias Bíblias, não é? Temos aqui a Bíblia Almeida, século XXI, a NAI, temos aqui a King James, não é? E quando eu tenho essas ferramentas, esses materiais, eu também faço uso de alguns materiais extra-bíblicos, alguns comentários, não é? Temos aqui esse comentário do Godfrey, um guia confiável para ler e entender as Sagradas Escrituras. E temos esse material também que vai nos ajudar a me apresentar as Sagradas Escrituras. Então, depois de eu ter essas ferramentas, eu vou entender, eu vou procurar estudar, compreender o panorama geral do livro. Eu vou procurar entender o panorama geral do livro, do que o livro trata, quem escreveu, por que escreveu, qual foi o ano que foi escrito, para quem ele escreveu. E depois também eu vou procurar entender o contexto histórico, o contexto geográfico, o contexto cultural e o contexto literário. Então, eu vou procurar ter esse panorama geral, essa visão geral do texto, para que quando eu entrar no conteúdo, eu vou ter mais ou menos noção do que se trata aquele texto que eu estou a estudar. Então, essa é a dica que eu quero dar para vocês. A primeira dica, tenham sempre acompanhado com vocês, quando forem estudar, várias versões bíblicas ou diferentes versões bíblicas, porque para compararem algumas palavras, alguns pronomes, alguns substantivos, ok? E segundo, começa primeiro por estudar o panorama, a visão geral do livro que você está a estudar. Procura saber o ano, procura saber quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu. Vai estudar o seu contexto histórico, o seu contexto literal, o seu contexto cultural e o seu contexto geográfico. Então, essa é a dica de Deus para você. Que Deus te abençoe.